Dando continuidade na sessão. Senhor presidente, só pela ordem, então, em conversa com os demais vereadores, peço para retirar o projeto número 20 para demais esclarecimentos e daí volta na próxima semana, então, em pauta. Certo, vereador, acatado o pedido. Nesse momento, com o uso da tribuna livre por 15 minutos, representantes do Conselho do Idoso. Vai ser tu. Vai ser o ofício de novo? Aquela não ainda quer fazer aqui? Não. Ela vai só. Então tá. Então tu explica depois. Aperta. Então, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos os aqui presentes. Eu primeiro gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Thierry, eu sou fisioterapeuta, trabalho na equipe Multi, aqui do município de Luiz Alves, na Secretaria Municipal de Saúde. E hoje estou aqui representando os conselheiros e como presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Então, eu venho a essa tribuna para reforçar a importância da implementação do transporte coletivo no nosso município. Com base nos dados coletados e apresentados no ofício pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ficou evidente que muitos cidadãos de Luiz Alves, especialmente idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, estão sofrendo dificuldades para acessar serviços básicos, como saúde, assistência social e lazer, e simplesmente por não terem como se deslocar e acessar esses serviços. O transporte coletivo não é uma comodidade, ele é um direito, garante a mobilidade, a inclusão e o acesso às políticas públicas. Sem ele, comprometemos a qualidade de vida e a cidadania de muitos moradores. Por isso, é fundamental que o município planeje e viabilize esse serviço com urgência, promovendo uma cidade mais justa e acessível para todos. Diante disso, faço um apelo a esta Casa Legislativa, una esforços junto ao Poder Executivo, buscando alternativas e soluções viáveis para que esse serviço essencial seja planejado e colocado em prática dentro do nosso município. Fico à disposição para questionamentos dos vereadores. Só uma perguntinha. Vocês têm, assim, mais ou menos um número para apresentar de pessoas que precisariam desse transporte, assim? Os números do ofício, a gente teve 144 pessoas, usuários, que responderam, e na sua maioria, todos eles deixaram de acessar algum desses serviços por conta de não ter o transporte coletivo. Seja ele o serviço de lazer, seja ele o serviço de assistência social, seja ele o serviço de saúde. Então, é um número expressivo, levando em consideração a nossa população, né? Então, eu acho que, levando em consideração isso, e levando em consideração que também a nossa cidade é uma cidade que é rural, a maior parte da cidade é rural, então os bairros eles são muito afastados. Então, às vezes, para as pessoas chegarem até a unidade de saúde, saírem das suas casas, chegarem até a unidade de saúde, saírem das suas casas, chegarem até o posto central, é uma distância longa, né? E elas têm que se dar algum jeito de se deslocar, às vezes está pagando um transporte para chegar até aqui, às vezes tem que pedir auxílio para algum vizinho, alguém que consiga trazer, e até mesmo muitas das vezes perdendo uma consulta, né? Perdendo um exame porque não tem como chegar. Thierry, boa noite. Boa noite. Eu apoio a sua ideia, até porque isso era um plano de governo do PL. Na época, o nosso governo, que era o candidato Soini, ele tinha essa proposta de colocar ônibus coletivo para a população. Independente do número de usuários, eu acho que é um serviço que ele tem que ser disponibilizado pela prefeitura, pelo executivo, porque é preciso
A gente sabe da dificuldade de muitas pessoas hoje, além de ser usuário por esposa, outras coisas, até por uma área para vir receber os seus salários aí. Então, é viável, você vai ter o meu apoio e a gente vai estar comprando essa briga com você, pode ter certeza, Zé. Muito obrigada. Só contribuindo, Thierry, boa noite. Boa noite. Falar que foi feito já provocações com algumas empresas privadas para tentar implantar dentro do município de Luiz Alves esse ônibus coletivo, né? Mas como a gente não tem demanda para isso, as empresas, mesmo que abrir um edital, elas não vão vir participar. É um serviço que vai ter que ser exclusivamente da prefeitura. E também é um custo muito alto, né? Para não ter tanta demanda, né? Mas, com certeza, tem muita gente do nosso município, pela extensão, como tu disse, por ser rural, que precisa. Então, de alguma forma, talvez a gente trabalhar junto com o executivo, às vezes não precisa ser um ônibus, às vezes pode ser uma van, pode ser um micro-ônibus, algo mais prático, que seja mais rápido, mais acessível, para chegar nesses cantos e as pessoas não perderem a oportunidade de fazer o seu exame, que às vezes está aguardando 2, 3 meses, por conta de não ter um transporte. Então, é uma coisa de se pensar, de repente levar até Felipe, líder de governo, a gente conversar mais sobre isso durante o ano, para a gente tentar estabelecer alguma coisa nesse sentido. Mas é muito válido essa tua demanda também. Eu acredito que, de alguma forma, esse ofício ele trouxe esses números, né? Mas claro que não foi toda a população que respondeu esse ofício, foram 144 pessoas, então foi uma parte da população, mas talvez se a gente conseguisse abranger um número maior de pessoas, a gente tivesse também uma resposta maior de quantas pessoas usariam. Claro, hoje tem pessoas que têm condição financeira que vão usar os seus próprios carros para se deslocar, mas se tivesse o transporte coletivo, talvez essa pessoa deixaria de usar o seu carro e usaria o transporte coletivo, ou deixaria o carro para outra pessoa da família usar e usaria o transporte coletivo. Então, talvez fazer uma leitura de quantas pessoas realmente usariam para a gente ter uma base para elaborar um projeto, para elaborar algo que a gente consiga ter realmente os dados de quem de quem usaria e para a gente fortalecer isso, né? Boa noite. Até uns anos atrás foi colocado esse transporte nas áreas rurais, né? Para trazer esse pessoal. A empresa desistiu pelo número de pessoas, eles visam lucro, não deu lucro, né? Então a opção seria a própria prefeitura colocar. E eu acho que até nem precisaria todos os dias, marcaria 3 vezes por semana, as pessoas já saberiam, poderiam se programar, tal dia está passando em tal bairro ônibus ou uma van, então acho que até seria mais fácil de colocar isso para a prefeitura e eles ceder, né? Então minha sugestão é essa, não todos os dias, que o custo vai ficar muito alto, mas uns dias por semana por bairro, seria essa a minha opinião. Não só para contribuir também, o Jorge comentou ali, o Jorge já anotei aqui na agenda para nós, para eu estar levando isso ao executivo, né? Gente, de repente, quem sabe uma reunião com todos também, eu acredito que sempre é válido a gente conversar quanto mais ideias possíveis, né? A gente consegue encontrar um denominador comum com maior, realmente efeito para todos, né? Então, assim, também até comentei com você hoje no off, lá no privado, na saúde. É lógico, não é o que você veio pedir aqui, mas acho que também é válido comentar para quem não ouviu, não estava junto. Teve um requerimento meu que tinha uma ideia de uma pessoa que ter um ponto aqui na sede, né? E ia atender com, tipo um mototáxi no caso, né? Em vez de ter o Uber, seria um mototáxi também. Só porque, de acordo com a tua fala, Jorge, que como a gente já foi se informar em questão de valores e de não tanta procura, então a gente tentava pensar em alguma coisa paralela que andasse de encontro a isso. Então eu estou sabendo, o pessoal está comentando que o pessoal do Uber aí, que não são muitos, mas estão cobrando um valor meio alto, né? Mas a gente nunca pode botar preço nas coisas dos outros, né? Isso acho que cada um tem que saber o que tem que cobrar, né? Então, mas é uma pena que às vezes é um valor
não acessível, então acaba não surtindo efeito para ninguém. Mas, e só voltando ali, em questão da moto, é óbvio que uma pessoa de idade, idosa ou com problema de saúde não tem como pegar a moto para ir para cá. Mas às vezes uma pessoa, dependendo do que ela necessitaria, ajudaria, né? Às vezes de um custo de 50 viria para 15 reais, né? Mas eu sei que não é bem o intuito. O intuito seria realmente nós disponibilizar isso, né? Através de uma outra forma. O que a gente vai sim, eu peço muito também que você, a gente possa conversar mais vezes, para nós tentar construir algo ali que possa caminhar junto com o executivo, né? E a gente possa realmente dar esse passo de ter esse serviço quanto antes no nosso município, tá bom? Até uma sugestão também, boa noite novamente, né? O que a gente poderia fazer são ideias boas, acho importantíssimas, questão de 3 vezes por semana, enfim, tentar fazer as regiões, né? E fazer um ofício, uma indicação, através da Câmara aqui dos 9 vereadores também, solicitando isso, documentando ao Executivo, e já aproveitar, a gente não tem talvez tantos números, porque não foram tantas pessoas que foram perguntadas. Eu acho que há a possibilidade de cada agente de saúde incluir isso na pauta da visita, para a gente ter realmente o número de cada comunidade. A gente vai saber quais são as comunidades que mais necessitam. Porque às vezes vai fazer uma linha aqui em Braçoelza, por exemplo, e não tem ninguém que precisa. Então a gente poderia incluir junto no ofício, na indicação, essa solicitação, o agente de saúde, durante 30 dias, fazer essa pesquisa, essa pergunta para as pessoas também. E não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta. Só para reforçar, seu Juninho, boa noite. O transporte coletivo é serviço essencial, né? É responsabilidade de todos os municípios. Existe uma lei, a Lei 12.587 de 2012. Politicamente nacional, a mobilidade para garantir o direito de ir e vir do cidadão. Então, nós temos que pegar e abraçar essa causa sim, cobrar do Poder Executivo, fazer um estudo sobre como a gente vai estar selecionando os problemas desses nossos cidadãos. Tá? Essa é a minha colocação hoje. Eu principalmente fui pego de surpresa, mas pode ter certeza que vou estar me aprofundando, estar analisando essa lei e ver o que é mais viável estar fazendo isso para o nosso município, para estar dando esse direito ao nosso cidadão luisalvense de poder ir e vir, né? Seria isso, senhor presidente. Então eu agradeço, né, as palavras de todos vocês. Como presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, eu fico à disposição para que a gente possa trabalhar junto, para que a gente construa algo e que a gente consiga que esse projeto vá adiante e que os nossos munícipes tenham transporte coletivo. Muito obrigada. Boa noite. Nós que agradecemos também vocês que fazem parte, que cuidam dessas pessoas, dos interesses dessas pessoas que muitas vezes são esquecidas, né? Então, gestos como esse são importantes. Não precisa ser só um conselho, mas todos nós temos que olhar diferente também. Nesse momento, convido a primeira secretária, a vereadora Suzana, para que faça a leitura do expediente do dia. Primeiramente, o ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ofício número 01/2025. Cumprimentando-os cordialmente, vimos pelo presente informar que chegou ao conhecimento desse Conselho de Direito a falta de transporte coletivo no município de Luiz Alves e os transtornos que isto causa aos munícipes. Existem vários debates em torno do tema, assim como resultados de conferências municipais que confirmam a necessidade da implantação urgente do transporte coletivo do município. O Fórum Municipal da Pessoa Idosa levantou esse tema como debate e pauta para o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Este, por sua vez, teve a iniciativa de formular um questionário com a finalidade de levantar dados
sobre a necessidade dos munícipes em relação à mobilidade. Os questionários foram enviados para munícipes através de mensagens no aplicativo WhatsApp, através de plataforma online e reproduzidos através de exemplares físicos, sendo esses distribuídos em pontos estratégicos, como unidades básicas de saúde, CRAS, e também apresentados por agentes comunitários de saúde nas residências. O Conselho recebeu a devolutiva de 144 questionários respondidos pela população do município. As perguntas selecionadas foram sobre moradia, cedida, alugada e própria, renda, serviços públicos utilizados, ter deixado de utilizar algum serviço público por falta de transporte e período do dia em que mais se utiliza o transporte. Dividimos os resultados por bairros, iniciando a contagem pelos bairros da região sudeste do município, sendo esses Rio do Peixe, Laranjeiras, Garuva, Garuvinha, totalizando 43 respostas. Sobre a situação de moradia, 7 responderam morar em casa alugada, 35 morar em casa própria. Sobre a renda, 2 responderam não haver renda e 24 responderam receber um salário mínimo. 17 responderam receber de 1 a 3 salários mínimos. Sobre os serviços públicos utilizados, 1 não respondeu, 6 responderam utilizar os serviços da Secretaria de Assistência Social, 36 responderam utilizar os serviços da Secretaria de Saúde, 31 responderam utilizar o Centro de Saúde, consultas, 35 responderam utilizar os serviços do hospital, 5 responderam fazer parte do Clube de Idosos mais 60 dança, 7 responderam utilizar os serviços de fisioterapia, grupos multidisciplinares e 1 respondeu outros. Sobre já haver deixado de utilizar algum serviço público por falta de transporte, 30 responderam que sim, 12 responderam que não e 1 não respondeu. Sobre os serviços que deixaram de utilizar, 15 não responderam, 1 respondeu que não teve acesso à Secretaria de Saúde ou UBS. 14 responderam que não tiveram acesso ao Centro de Saúde e consultas. 4 responderam que não tiveram acesso à fisioterapia ou grupos multidisciplinares. E 1 marcou a resposta a outros. Sobre o período que mais se utiliza o transporte, 10 responderam que utilizam pela manhã, 5 que utilizam à tarde e 28 que utilizam manhã e à tarde, conforme anexo. A região central concentrou os seguintes bairros: Vila do Salto, Dom Bosco, Braço Onça. Houve um total de 19 respostas desses bairros. Sobre moradia, 7 responderam que residiam em casa alugada e 12 casa própria. Sobre a renda, 3 responderam não ter renda, 2 receber até um salário mínimo e 12 de 1 a 3 salários mínimos. E 2 responderam receber acima de 3 salários mínimos. Sobre os serviços públicos utilizados, 4 responderam utilizar os serviços da Secretaria de Assistência Social, 15 os serviços da Secretaria de Saúde ou UBS, e 1 respondeu utilizar os serviços de atendimento da Secretaria de Esporte. 11 responderam utilizar os serviços de Centro de Saúde e consultas. 11 responderam utilizar atendimentos do hospital e 1 respondeu participar do Clube de Idosos mais 60. E 10 responderam outros. Não houve respostas desses bairros sobre quais serviços que deixaram de utilizar por falta de transporte. Sobre o período em que mais se utiliza o transporte, 1 não respondeu, 1 respondeu utilizar no período da manhã, 1 utilizar no período da tarde e 15 em ambos os períodos. A região sudeste concentrou os seguintes bairros: Serafim, Ribeirão Muque, Santana e Braço Paula Ramos. Houve um total de 20 respostas. Sobre moradia, 1 casa alugada e 19 casa própria. Sobre a renda, 3 não possuem renda, 8 renda de até um salário mínimo, 7 responderam de 1 a 3 salários mínimos e 2 responderam acima de 3 salários mínimos. Sobre os serviços públicos utilizados, 2 responderam utilizar os serviços da Secretaria de Assistência Social. 19 responderam utilizar a Secretaria de Saúde. 2 responderam utilizar o atendimento da Secretaria de Esporte. E 15, o Centro de Saúde e consultas. 14 utilizam o hospital. 5 responderam utilizar o Clube de Idosos. E 3 respondem utilizar atendimentos de fisioterapia e grupos multidisciplinares. E 2 responderam outros. Sobre os serviços públicos que deixaram de utilizar por falta de transportes, 10 responderam que sim e 10 que não. Apenas uma pessoa respondeu qual serviço deixou de utilizar por falta de transporte, marcando Secretaria da Saúde ou UBS.
Sobre o período do dia em que mais se utiliza os transportes, 5 não responderam, 2 responderam pela manhã e 1 à tarde. E 12 responderam utilizar manhã e à tarde. A região sul concentrou os seguintes bairros: Ribeirão Máximo, Braço Joaquim. Houve um total de 22 respostas desse bairro. Sobre moradia, 1 não respondeu, 4 casa alugada e 17 casa própria. Sobre a renda, 7 responderam possuir até um salário mínimo, 12 de 1 a 3 salários mínimos e 3 responderam possuir acima de 3 salários mínimos. Sobre os serviços públicos utilizados, 5 responderam utilizar os serviços ofertados pela Secretaria de Assistência Social, 19 atendimentos da Secretaria de Saúde e UBS. 14 responderam utilizar o Centro de Saúde e consultas. 19 responderam utilizar atendimentos do hospital. 1 respondeu participar de lazer do Clube dos Idosos. E 3 utilizar atendimentos de fisioterapia e grupos multidisciplinares. E 2 responderam outros. Sobre os serviços públicos que deixou de utilizar, 8 responderam que sim e 14 que não. Sobre os serviços que deixaram de utilizar, 4 não respondeu, 1 não teve acesso à Secretaria de Assistência Social e 3 não tiveram acesso aos serviços da Secretaria de Saúde, UBS. 1 não teve acesso aos serviços ofertados pela Secretaria de Esporte. 2 não tiveram acesso a atendimentos de centro de saúde e 1 não teve atendimento aos atendimentos do hospital. Sobre o período que mais utiliza o transporte, 1 não respondeu, 7 responderam manhã, 4 tarde e 10 manhã e à tarde. A região leste concentrou os seguintes bairros: Vila Nova, Ribeirão do Padre, Boa Vista e Braço Belga. Houve um total de 14 respostas desses bairros. Sobre a moradia, 2 responderam casa alugada, 11 casa própria e 1 casa cedida. Sobre renda, 1 respondeu não receber nenhuma renda, 2 receber até um salário mínimo e 9 responderam receber de 1 a 3 salários e 2 responderam acima de 3 salários mínimos. Sobre os serviços públicos utilizados, 1 não respondeu, 6 responderam utilizar os serviços da Secretaria de Assistência Social, 12 responderam que utilizam atendimentos da Secretaria da Saúde e UBS, 7 responderam utilizar atendimentos de centro de saúde e consultas, 7 responderam utilizar os atendimentos do hospital, 3 responderam participar dos momentos de lazer do Clube de Idosos Dança, 2 responderam utilizar atendimento de fisioterapia, grupos multidisciplinares e 1 respondeu outros. Deixou de utilizar algum serviço público por não ter acesso ao transporte. 1 não respondeu, 11 responderam que sim e 2 que não. Quais serviços deixou de utilizar? 9 não responderam. 1 respondeu não ter acesso aos serviços ofertados na Secretaria de Assistência Social. 2 responderam não ter acesso aos atendimentos da Secretaria de Saúde ou UBS. 1 não teve acesso ao Centro de Saúde e Consultas. 1 não teve acesso ao atendimento no hospital. E 1 não teve acesso aos atendimentos de fisioterapia, grupos multidisciplinares. Sobre o período que mais utiliza o transporte, 2 não responderam, 3 pela manhã, 2 à tarde e 7 manhã e à tarde. A região norte concentrou os seguintes bairros: Alto Canoas, Baixo Canoas, Graça Arataca e Rio Novo. Houve um total de 13 respostas nesses bairros. Sobre moradia, 1 não respondeu, 1 respondeu residir em casa alugada, 10 em casa própria e 2 casa cedida. Sobre a renda, 3 responderam receber um salário mínimo, 9 responderam receber de 1 a 3 salários mínimos e 1 respondeu acima de 3 salários mínimos. Sobre os serviços públicos utilizados, 3 responderam utilizar os serviços da Secretaria de Assistência Social, 12 responderam utilizar os serviços da Secretaria de Saúde e UBS, e 6 responderam utilizar o Centro de Saúde e Consultas. 12 responderam utilizar os utilizar os atendimentos do hospital. 1 respondeu utilizar os momentos de lazer do Clube de Idosos. 2 respondeu utilizar atendimentos de fisioterapia ou grupos multidisciplinares. E 1 respondeu outros. Sobre deixar de utilizar algum serviço público por falta de transporte, 1 não respondeu, 4 responderam que sim e 8 que não. Apenas uma pessoa respondeu quais serviços deixou de utilizar por falta de transporte, marcando a resposta Secretaria de Saúde e UBS e outros. Sobre o período que mais utiliza o transporte, 3 responderam manhã, 3 tarde e 7 responderam manhã e tarde. Questionários respondidos sem endereço sobre moradia. 1 não respondeu, 3 responderam
residir em casa alugada, e 9 responderam casa própria. Sobre a renda, 1 não respondeu, 3 responderam não receber salário, 6 responderam receber até o salário mínimo e 3 de 1 a 3 salário mínimo. Sobre os serviços públicos utilizados, 3 respondeu utilizar os serviços da Secretaria de Assistência, 12 respondeu utilizar os serviços da Secretaria de Saúde, UBS, 9 responderam utilizar os serviços de saúde e consultas, 13 responderam utilizar os atendimentos do hospital, 2 responderam utilizar os momentos de lazer no clube de idosos dança, 4 responderam utilizar os atendimentos grupos multidisciplinares, 2 responderam utilizar outros. Sobre deixar de utilizar algum serviço público, 10 responderam que sim e 3 que não. Sobre os serviços que deixou de utilizar, 7 não responderam. 2 responderam que não tiveram acesso ao serviço de assistência e 1 não teve acesso ao centro de saúde e consultas. 2 responderam que não tiveram acesso ao hospital e 1 não teve acesso aos atendimentos de fisioterapia, grupos multidisciplinares. Sobre o período que mais se utiliza o transporte, 1 não respondeu, 3 responderam que utilizavam pela manhã e 4 responderam que utilizavam à tarde. 5 responderam que utilizavam manhã e à tarde. Através dos dados estatísticos, é possível confirmar a quantidade de pessoas que não têm acesso aos serviços públicos pela questão de transporte, impedindo aos acessos aos serviços de saúde, assistência social e ao lazer, que são direitos preconizados na Constituição Federal de 1988. O transporte coletivo é um serviço essencial nas cidades, pois democratiza a mobilidade e constitui um modo de transporte imprescindível para a população. Contudo, é constatado através dos gráficos de que existem falhas na operação do sistema de transporte coletivo. Não faz sentido pensar em políticas públicas sem pensar no acesso a elas. Uma das falhas materializa-se na privação do acesso aos serviços de transporte coletivo e nas inadequadas condições de mobilidade urbana dos mais vulneráveis. Sendo assim, este Conselho solicita o planejamento e a concretização do transporte coletivo no município. Sem mais e certos da devida atenção, nos colocamos à disposição para suprir os demais esclarecimentos e renovamos os votos da mais elevada estima e apreço. Esse seria o ofício do Conselho dos Idosos. Convite para audiência pública para discussão e elaboração do PPA 2026-2029 e a LDO 2026. A Prefeitura Municipal de Luiz Alves vem, através da Secretaria Municipal de Administração, convidar Vossa Senhoria a participar da audiência pública para a discussão e elaboração do Plano Plurianual para os exercícios de 2026 a 2029 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2026 do município de Luiz Alves, Santa Catarina, de acordo com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência será realizada no dia 10 de abril de 2025, quinta-feira, no auditório da Prefeitura Municipal de Luiz Alves. Certo de podermos contar com a vossa presença, desde já agradecemos. Ofício 106 de 2025 do Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada do veto parcial ao PL número 4, 2025. Ofício 107 de 2025 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 30 de 2025. Ofício 108 de 2025 do Gabinete do Prefeito, solicitando horário para o controlador interno prestar esclarecimentos sobre o PPA. Ofício 105 de 2025 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei. Ofício 109 de 2025 do Gabinete do Prefeito, solicitando informações. Ofício 126 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei substitutivo ao PL 19 de 2025. Ofício 132 do Gabinete do Prefeito, encaminhando resposta aos requerimentos 27 e 28. Indicações. Indicação 89 do vereador Robson Resch. Solicite junto ao órgão competente do Governo do Estado de Santa Catarina a execução de obra para a implantação de acostamento na rodovia SC 414, nas imediações do entroncamento com a rua Vitória S, nas proximidades da rua Carlos Hermes. Indicação 90 do vereador Robson Resch. Por meio do setor competente, providencia a instalação de braços de iluminação pública
nos postes localizados na rua Lourenço Pauli, ao menos em frente às residências existentes na vila. Indicação 91 do vereador Carlos Roberto da Luz, que seja providenciada por meio do setor competente a manutenção da pavimentação asfáltica da rua 18 de julho, com especial atenção ao trecho compreendido entre o posto Martendal e a Igreja Matriz. Indicação 92 da vereadora Mike Reicher, que apresenta indicação ao excelentíssimo prefeito com cópia para o secretário de obras que seja realizado o serviço de patrulhamento e macadamização nos pontos críticos da rua João Isidoro Cleis, localizada na localidade de Braço Belga. Indicação 93 da vereadora Mike Reicher, que seja realizado o serviço de patrulhamento e macadamização no final da rua Miguel Esp, localizada no bairro Alto Máximo, sentido Baú. Indicação 94 do vereador Felipe Braz Luciani, que seja solicitado ao setor competente a realização da pintura e sinalização adequadas nas vagas do estacionamento do Hospital Ostola. Indicação 95 do vereador Felipe Braz Luciani, que solicite à Secretaria de Obras a realização da limpeza das calçadas e da via pública na rua Valentim Bressanini, situada no bairro Vila Nova. Indicação 97 do vereador Jorge Soares da Silva Winter. Solicite ao setor competente a avaliação técnica de um bueiro localizado na Estrada Geral Braço do Avião, nas proximidades da residência do senhor Itamar Chapo, tendo em vista que o local apresenta sinais de afundamento na via. Indicação 98 do vereador João Sidney da Silva. Seja adotadas as providências necessárias visando a ampliação do estacionamento do hospital, utilizando o terreno adjacente à unidade hospitalar, se disponível para tal finalidade. Projeto de Lei número 11/2025, que altera a Lei número 1761, de 11 de março de 2019, que institui a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, JARI. Projeto de Lei Ordinária número 17/2025, da vereadora Suzana Miller Campigoto, que dispõe sobre a denominação da via pública municipal, rua Arlindo Lins de Oliveira, na localidade do Rio do Peixe. Projeto de Lei número 18/2025, da mesa diretora, dispõe sobre o percentual do IPCA acumulado no ano de 2025 para fins de revisão geral anual de vencimentos aos servidores ativos, inativos e pensionistas e agentes políticos da Câmara Municipal de Luiz Alves. Projeto de Lei número 19/2025, do Poder Executivo, que autoriza a concessão e gratificação à Comissão Municipal de Avaliação Imobiliária e dá outras providências. Projeto de Lei número 21, altera a Lei número 2151, de 11 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a denominação do espaço Casa de Memórias, vereador Carlos Schmitz. Projeto de Lei número 22, da vereadora Mike Reicher, dispõe sobre a denominação de via pública municipal Rua Celeste Volpe, na localidade de Ribeirão Máximo. Projeto de Lei número 23/2025, da vereadora Mike Reicher, dispõe sobre a denominação de via pública municipal Rua 3 de Abril, na localidade de Baixo Máximo. Projeto de redação final ao PL número 7/2025, projeto de redação final ao PL 12/2025, projeto de redação final ao PL número 13/2025, projeto de redação final ao PL número 14/2025, projeto de redação final ao PL número 15. Requerimento 36/2021, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal de Luiz Alves para que apresente informações sobre a situação atual dos pontos de ônibus, conforme os seguintes questionamentos. Quantos pontos de ônibus existem atualmente no município? Indicar a localização e o estado de conservação. Quantos pontos adicionados seriam necessários para atender adequadamente a população?
Existe planejamento ou licitação vigente para a instalação de novos pontos de ônibus? Demonstrar documentos. Qual o modelo adotado atualmente para os pontos de ônibus do município? Encaminhar documentos comprobatórios. Existe a possibilidade da doação do ônibus, do modelo de ponto de ônibus apresentado na imagem anexa, que conta com estrutura metálica reforçada e fechamento em vidro temperado de 8 milímetros? Justificar. Esse requerimento do vereador Carlos Roberto da Luz. Requerimento 44 do vereador Robson Resch. Seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito, para que, por meio do setor competente, informe a esta casa onde foram alocadas ou destinadas as lajocas retiradas da rua Vereador Crisóstomo Gesser. Requerimento 45 do vereador João Sidney da Silva. Seja oficiado ao excelentíssimo prefeito que informe, nos últimos meses, a população de Luiz Alves enfrentou um aumento significativo na incidência do Manuim, causando transtornos à comunidade e impactando a qualidade de vida aos moradores, considerando que o contrato administrativo número 4/2023, firmado no âmbito do processo de licitação número 49/2024 e dispensa de licitação número 31/2024, teve como objetivo o desenvolvimento e a aplicação de metodologias sob controle desse inseto. Não foram percebidos resultados concretos que comprovem a eficácia das ações realizadas. Diante disso, para garantir a transparência na execução do contrato e o correto acompanhamento dos recursos públicos investidos, venho respeitosamente solicitar as seguintes informações e documentos: relatórios de execução do contrato, quais relatórios foram apresentados pela empresa contratada durante a vigência do contrato. Solicito cópia integral de todos os relatórios entregues, conforme previsto no contrato. Os relatórios incluem análise sobre a eficácia do produto e das metodologias aplicadas, desenvolvimento e aplicação das tecnologias. Quais tecnologias e métodos foram efetivamente desenvolvidos e testados? Houve alguma comprovação científica ou técnica da eficácia das soluções aplicadas? Os testes realizados abrangeram quais áreas e em quais períodos? Disponibilidade e transparência dos dados. Os dados obtidos no decorrer do contrato foram disponibilizados para consulta pública ou foram restritos à administração municipal? Há previsão de divulgação dos resultados para a comunidade? Diante da importância do tema e da necessidade da prestação de contas, a população solicita que as informações sejam enviadas no prazo legal. Requerimento 46 do vereador João Sidney da Silva, que seja oficiado ao senhor prefeito, considerando que a fiscalização dos atos do Poder Executivo Municipal é a prerrogativa do vereador, conforme estabelecido no artigo 31 da Constituição Federal e nos artigos correspondentes à Lei Orgânica do Município. Considerando que o artigo 30, inciso 7 da Constituição Final, confere aos municípios a competência para prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Considerando que o vereador tem o dever de garantir a transparência da gestão dos recursos públicos e a correta prestação dos serviços de saúde do município, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que forneça as seguintes informações: fila de espera atual para exames. Qual é o número atual de pacientes aguardando a realização de exames? Solicito a discriminação do número de pacientes aguardando por tipo de exame. Quais desses exames são de responsabilidade do município e quais são de responsabilidade do Estado? Fila de espera atual para consultas. Quantos pacientes estão atualmente na fila de espera para marcação de consultas? Solicito a discriminação do número de pacientes aguardando por cada especialidade médica, incluindo o clínico geral e todas as especialidades disponíveis no município. Quais dessas consultas são de responsabilidade do município e quais são de responsabilidade do Estado? Fila de espera para cirurgias eletivas. Após a realização de consultas ambulatoriais na unidade executante, qual é o número de pacientes aguardando por cirurgias eletivas? Solicito a discriminação por tipo de cirurgia e tempo médio de espera.
Quais dessas cirurgias são de responsabilidade do município e quais são do Estado? Quanto tempo médio entre marcação e realização de exames? Qual é o tempo médio decorrido entre marcação e a efetiva realização dos exames? Solicito que o tempo seja discriminado por tipo de exame. Quais desses exames são de responsabilidade do município e qual do Estado? Qual é o tempo médio entre marcação e realização de consultas? Solicito que o tempo seja discriminado por especialidade médica. Quais dessas consultas são de responsabilidade do município e qual do Estado? Exames mais solicitados e tamanho das filas. Quais foram os 10 exames mais solicitados no ano 2024? Qual era o tamanho da fila para cada um desses exames até 31/12/2024? Solicito a discriminação por especialidade e por tipo de exame. Ferramentas e tecnologias para a redução das filas. Quais programas, tecnologias, mutirões ou outras ações estão sendo implementadas para reduzir as filas de espera? Existe previsão de aumento na contratação de profissionais ou ampliação da estrutura para atendimento? Quais são os recursos financeiros destinados pelo município para a redução das filas de exames, consultas e cirurgias? Há parcerias previstas entre município e instituições públicas ou privadas para otimizar o atendimento? Quais são as metas estipuladas pelo município para a redução de tempo de espera nas filas principais? Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Destinos. Projeto de lei número 18, 19, 21, 22 e 23, as comissões para análise e emissão dos pareceres. Projetos de lei 11, 17 e 18, projetos de redação final aos PLs números 7, 12, 13, 14 e 15 e requerimentos à ordem do dia para discussão e votação. Indicações da Secretaria da Casa para providências de praxe, ofícios e demais documentos ao arquivo da Casa à disposição dos senhores vereadores. Nesse momento, a palavra está livre sobre o expediente do dia. Conceda a palavra ao vereador Felipe. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, vereadoras aqui presentes. Cumprimento de forma especial também o pessoal que veio nos assistir aqui presencialmente e que usou o Tribunal Livre, o senhor João Lídio, que presente também, os que estão nos acompanhando de forma remota e os funcionários da casa. Hoje, senhor presidente, eu gostaria de apresentar a indicação número 95, solicitando à Secretaria de Obras, para que proceda as limpezas das calçadas e também da própria rua, que se dita da Rua Valentim Pessanin, situada no bairro de Vila Nova. Para quem não conhece, é aquela rua principal ali onde tem a fábrica de blocos do material de construção Rangueira e tal. Então ali a gente sabe que é um fluxo muito forte de caminhões com areia e tudo mais, aquela via ali vive mais com areia em cima do asfalto do que quase no parque ali, Então assim, aumenta bastante o risco de acidente também com o pessoal de moto, passeio. Sem contar que as calçadas também estão bem com falta de manutenção já há um bom tempo e tem bastante mato em cima na parte do peito. Então o pessoal cobrou isso da gente aí e eu apresentei essa indicação hoje no intuito de ser atendido, senhor presidente. Também uma indicação número 94, ali no pátio do hospital escola, o pessoal está reclamando que, como fizeram uma parte da frente da construção, já era limitado o parque de estacionamento, ficou mais ainda. O pessoal estaciona de qualquer forma e acaba não utilizando o espaço de melhor forma, Então a pintura ali, realmente feita corretamente, ela vai resolver uma parte do problema. Então, essa indicação também gostaria que levasse lá a órgão competente, o pessoal da obra, do Trambu ali, pode estar avaliando essa situação. Então, também só brevemente queria citar aqui um pouquinho a respeito da tribuna, que vocês trouxeram aqui para a gente. Eu esqueci o nome da moça da assistência social ali. Thierry. A Thierry trouxe a demanda sobre o transporte público aqui do nosso município, para ser disponibilizado as pessoas que precisam utilizar de algum serviço público e não tem como estar chegando aqui, Então a gente agradece a tua presença aí, só queria deixar enfatizado aqui no expediente do dia. Também gostaria de agradecer aos esclarecimentos aí da CEMEP, na pessoa do Ivan, que trouxe os esclarecimentos aí
E ao mesmo tempo, senhor presidente, também não posso deixar de citar que fiquei bem, assim, acredito que foi satisfatório a postura tomada pela administração de uma forma geral. Não tenho nada contra o clube que foi punido aí, não tenho nada contra nenhum clube, aliás, para falar bem a verdade. E só que a gente acredita que quando acontece algum erro, alguma incidência, o que mais acontece, gente, são pontos de vista diferentes. E o ponto de vista a gente acaba vendo um problema, uma discussão muito ampla e muito gigante. Porque o meu direito começa onde o teu termina e é uma discussão infinita. E sabe, vereadores, o que precisa ser feito quando esse leque se abre? É simplesmente fazer o que está na regra. Simplesmente se cumpre o que é a lei e o que está sendo dito por um regimento que está escrito. E aí você acaba terminando com qualquer imparcialidade que possa haver e você vai dizer assim, eu fiz o que estava na regra e o que manda. Sem olhar para quem é A, B, C ou D, como ele mencionou ali. Tenho grandes amigos lá na localidade de Graciosa, nosso vereador Robson também de lá, tem um respeito gigante, me dou bem com muita gente de lá também. Então, assim, não tem nada a ver com parte pessoal que eu estou falando aqui agora, mas eu só gostaria de agradecer. Acredito que, presidente, hoje em dia o ser humano para elogiar algo é muito difícil, sabe? Reconhecer, né? Mas eu acredito que o silêncio, eu falei com o vereador Jorge um pouquinho antes, na sala individual, eu acredito que só o silêncio de boa parte da população já demonstra que, eu acredito que foi tido a postura e a posição correta mediante essa situação. Perfeito ninguém é, a gente tem que tentar melhorar um pouquinho mais como ser humano e como profissional a cada dia. Mas a gente, sempre no intuito de acertar, e com certeza a gente vai estar fazendo geralmente a melhor coisa da melhor forma correta possível, tá bem? Então, sobre expediente do dia, senhor presidente, os demais projetos que estão na casa aí, sou totalmente favorável, agradeço a retirada do projeto número 20 também, e demais pedidos dos vereadores também, sou totalmente favorável. Obrigado por conceder a palavra. Obrigado, vereador. Conceda a palavra ao vereador da Luz. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome quero cumprimentar todos os pares desta casa, as pessoas aqui nomeadas e as que nos assistem de forma remota. Senhor presidente, eu trouxe hoje uma indicação e um requerimento. A indicação, gostaria até que a dona pudesse botar as fotos ali. Essa indicação é aqui na rua 18 de julho, próximo à Igreja Matriz, entre o posto São Valdomiro Martendal. A gente vê aí com as fotos aí está se deteriorando e está formando alguns buracos ali, onde até pessoas vêm reclamando que já acabaram amassando aros de carros ali, devido às crateras estar se abrindo. Então, se o legislativo, a Secretaria de Obras puder estar fazendo os reparos ali, esse pedido já foi feito pela corregedoria, segundo informações, foram ali, fizeram um tapa-buraco, mas não foi o suficiente. Então, se a Secretaria de Obras puder estar atendendo esse pedido e fazer a reforma desse asfalto aí. Obrigado, Bruno. E a respeito da minha requerimento, senhor presidente, hoje a gente sabe da situação dos pontos de ônibus, né? A gente já falamos aqui da situação dos pontos de ônibus, inclusive eu fiz um pedido, não sei se o senhor Felipe Descaciente, gostaria que o seu líder de governo levasse isso, para que se fizesse uma reforma naquele ponto de ônibus ali, no morro da Caixa ali. Um ponto de ônibus foi feito ali por particulares, isso. Ali onde é o Tiolinha Vista, ali, isso na Caixa Bolé. Ponto de ônibus ali que na época foi feito por familiares, a doação de materiais. Eu acho que em respeito à família que doou isso ali, hoje é um dos que doou o material, já é falecido, mas eu acho que a prefeitura deveria de olhar com atenção isso ali, fazer um reparo, né? E deixar isso ali organizado e bonito, até porque as crianças que ali usam é um ponto muito eficaz. Eu sempre falo isso porque hoje nós temos muito ponto de ônibus em Luiz Alves, lindo, bacana, ficou, mas ponto de ônibus bonitos, mas ineficazes, porque se essas pessoas hoje estão embaixo de uma cobertura de um ponto de ônibus, qualquer chuvinha,
que der uma garoa, vai estar molhando eles. Então, e sem dizer alguns lugares onde alaga, né? Eu acho que deveria, da prefeitura hoje estar vendo essa situação. Inclusive, passei uma época de chuva lá no Rio do Peixe, onde eu passei, tinha lá meio metro de água lá no ponto de ônibus lá. Para que um ponto de ônibus você não pode ser utilizado, né? Então, se a Secretaria de Obras pudesse estar vendo isso, e que a prefeitura adotasse um novo modelo, né? A gente até trouxe umas fotos aí de Blumenau. Blumenau não podemos comparar com Blumenau, mas temos que pensar grande, né? E adotar a ideia de criar aqueles pontos de ônibus onde são fechados em 3 paredes, só tem a frente aberta e são feitos com vidros, aquilo, até para não atrapalhar a visão do motorista e das crianças que estão ali esperando. Então, que se pensasse na possibilidade de adquirir nesse ponto de ônibus, fazer um orçamento, fazer, né, um planejamento, para que isso possa estar se realizando. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Um minuto, vereador Felipe. Vereador da Luz, muito pertinente a tua colocação, tá? Já vou adiantar uma parte do que até onde eu já sei, já vou adiantar um pouquinho. Do ponto de ônibus a gente vai levar lá, a demanda desse ali da Vila do Salto, no Tijolo à Vista. E só complementando, concordo plenamente contigo quando você fala que qualquer chuva vai estar molhando as crianças, realmente, de fato. Aquele ponto do Rio do Peixe já tem pedido meu que eu já solicitei ano passado, inclusive. Eles foram lá, fizeram um serviço, fecharam o Globo que tinha lá, o maior problemão lá, pelo jeito não está resolvido ainda, né? Vamos cobrar isso aí também. E para finalizar, a questão dos pontos de ônibus que ser pensado fechar em 3 paredes de acrílico, eu só não me recordo com qual da pessoa que eu conversei da administração pública que já está sendo planejado, tá? E bolado. A gente vai fazer alguma coisa, talvez com relação às empresas, a gente vai estar conversando, para que possa colocar sua propaganda, de repente, com acrílico ali na lateral e tal, e alguma participação, né? Participação. Não, isso não está nada certo ainda, mas existe esse interesse, vereador Luz, e é provável que a gente vai avançar nessa questão ali, porque realmente está legal o ponto de ônibus, mas é só ir lá, né? Então, tá bom? Obrigado pela colocação aí, a gente vai correr atrás disso aí também. Se dá a palavra ao vereador João Sidney. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores e quem está assistindo de forma remota. Agradecer a presença do senhor João Lídio e os demais que estão aqui presentes. Senhor presidente, hoje eu entro com a indicação, Bruna, por gentileza, do hospital. Felipe, até é parecido com o que tu trouxe nessa casa, para estar melhorando o estacionamento do Hospital Escola, né? Venho trazer essa indicação que, como o senhor pode olhar por esse mapa, deixa eu mudar aqui. Esse terreno aqui embaixo, eu fui me informar, também é do hospital, né? E se o senhor vê, a frente do hospital é muito curta, né? Ela é muito estreita. E como o nosso hospital está com uma demanda muito grande, né? Ela está cada vez mais por causa das pequenas cirurgias, né? Que está havendo, eu venho fazer uma indicação que se prepare esse terreno local aqui para estar fazendo um estacionamento mais adequado para estar recebendo a população. Talvez não seja um investimento muito grande, mas eu creio que seria que ia resolver a situação hoje do hospital. Também vou ligar a luz. Essa manobra toda aí. Então, a minha indicação, pelo jeito, é parecida com a do senhor, certo? Teve algumas demandas, algumas reclamações. Tive bastante reclamação da população que não está conseguindo estacionar, e tu sabe que a Vila do Salto ela não tem estacionamento, até muita gente reclama que não tem estacionamento ali na parte da padaria, aqueles lugares ali. Então a gente está tentando resolver trazendo essa indicação para estar resolvendo. Entro também com o meu requerimento 46/2025 sobre a saúde, as filas, né?
É uma coisa que eu botei na minha rede social, fazendo uma pesquisa para ver quais eram as demandas que a população hoje mais queria que fosse debatido, mais abraçado, onde ela acha que está sendo muito desassistida, os maiores problemas da nossa população e, infelizmente, saúde. A gente sabe como é difícil a saúde dentro do nosso município. Então, eu estou entrando com esse requerimento, foi já debatido nessa casa com a vereadora Mike, com o senhor presidente também, as demandas, que ficou muita fila e não fila. Eu, como sou uma pessoa que gosta de documentos e averiguar e tentar trazer o maior transparência possível para a população, eu estou entrando hoje com esse requerimento, peço o apoio de vocês, para ver realmente, parar com esse diz que não diz, que para mim não funciona. Para mim é no papel. Se tem 700 que veio do ano passado, se tem 300 desse ano, vê qual é as demandas, vê qual é os exames que estão mais necessitados, como está andando, o que ficou ou não ficou. A gente sempre pregou na nossa campanha, sobre transparência, lutar pelo povo. Eu creio que isso também foi uma demanda de vocês. Só que eu vejo que está um empurra e o povo querendo um respaldo plausível, e tu chegar com a documentação, está aqui, ó. Se tem 700, era 700 que veio, só tem mais 300, é isso que eu quero. Porque se a gente sair falando bobagem, é pior para a população. Então a gente tem que ter essa documentação na mão, desculpa. Outro requerimento que eu entro nessa casa é o requerimento 45/2025 sobre o Marlim. Sei que isso aí também para os senhores aí é uma coisa que já vem, né? Teve o consórcio que foi elaborado, feito uma licitação lá em 4 de 2023, né? E já vem progressando, vai indo para frente, está cada vez mais, só que a população já está cansada também desse empurra e quer ver uma solução, né? Sempre já estão fazendo estudo, estão buscando melhorias, estão isso, estão aquilo, que tem o veneno, o biativo, né? Não é veneno, né? O produto disponível na secretaria para ir pegar e passar. Até na outra vez, quando eu assumi como suplente, fiz uma indicação de talvez estar fazendo um mutirão, pega por comunidade, está espalhando. Não adianta eu passar na minha casa, meu vizinho não passar, ver qual é a solução. Até eu quero deixar registrado aqui, vamos ver se o senhor prefeito, o executivo, hoje, ele como está lá, era uma coisa que ele também trazia muito nessa casa, trouxe a grande ideia de passar com drone e tal. Quem sabe agora ele abraça essa causa, que sabia que era uma luta muito grande nossa nessa casa, para estar resolvendo esses problemas, como a gente já até conversou aqui. Tem gente que adora o nosso município, só que fica entediado de vir para cá, casa dos Maruins. Isso atrapalha o turismo, atrapalha a saúde. O meu filho, ele tem 15 anos, cara, eu já gastei um absurdo, porque ele tem alergia. Recebi fotos de várias pessoas, que é horrível a questão dessa alergia que o Maruim traz. Então é uma causa que eu acho que a gente tem que também estar abraçando e trazendo a transparência à população luisalvense, que está cansada desse empurra, que estão fazendo estudo, e a gente não tem uma resposta decente para dar para a população, se é eficaz, como está, como é que está o procedimento, e o dinheiro nosso está indo. O dinheiro nosso está indo e por enquanto, eu não sei os demais vereadores se tem alguma demanda, alguma coisa para dar uma resposta à população. Senhor Rob, hoje chamei certo, né? Ô Rob, já te trazendo o que eu sei sobre o teu requerimento, como vocês sabem, eu sempre fui um cara muito ativo e procurando as coisas aí, né? Já de antemão, eu acho um absurdo essa pergunta que o senhor fez aqui, é excelente. Querer saber onde é que foi parar as lajotas da vereador Christoph Gessler. Mas se o senhor não sabe, Christoph
Christophsgesser. Vocês entenderam? Então tá bom. Para quem não sabe, ela foi soterrada na cabeceira de uma ponte, tá? E o restante foi soterrado no Botafora. Agora, eu na época não fui atrás para ver se era um descarte, poderia ter sido feito. Eu só achei que era rasgar dinheiro público. Primeira mão, é isso que eu quero dizer para o senhor. Dou os parabéns para o senhor se aprofundar e sente-se aqui. Se o senhor precisar das imagens, eu tenho as imagens, hora, local, tudo, tá? Porque eu achei um absurdo, tá? Uma quantidade enorme de lajotas que poderia estar sendo usado em outros lugares, ser jogado fora e descartado na cabeceira de uma ponte e num aterro para fazer aterro. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Concedo a palavra à vereadora Suzana. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Cumprimento também os servidores da casa, os que estão aqui nos assistindo e assistindo de forma remota. Primeiramente, eu quero agradecer a presença aqui do pessoal do Conselho dos Idosos, esclarecendo algumas dúvidas para nós. E em relação aqui, em resposta, pelo que a gente leu aqui, em resposta aos moradores, 144 entrevistados, pelo que eu li aqui, a maioria hoje não participa desses eventos que tem a Secretaria da Saúde, tem o CRAS, a Secretaria de Assistência, por falta de transporte. Então, isso a gente tem que dar uma olhada, como o Juninho já falou, para a gente ver em conjunto todos os vereadores a estar trazendo a solução. Eu sei que muitos lugares não vai ter demanda todos os dias, como eu já falei aqui, que a gente já viu isso, mas pelo menos 1, 2 ou 3 vezes por semana está passando. Então, a gente vai atrás para ver se consegue essa demanda do transporte. Em relação ao meu projeto de lei, nomeando a rua Arlindo Lins de Oliveira, na localidade do Rio do Peixe, próxima à Assembleia de Deus, ali na rua Faustino Martini, entra ali no início, Eu peço para a Bruna colocar as fotos da rua para vocês terem conhecimento, saber que rua que está sendo denominada aqui. Então, ali é foto de já mais no final lá da rua. Ali é no começo, indo de dentro para fora da rua, as casas. Aqui é a foto da Assembleia ali, no início da rua, Então, eu peço ali que vocês aprovem esse projeto, denominando essa rua ali, sabe? Os moradores já há tempo vêm pedindo e agora veio para a Câmara de Vereadores para aprovar esse projeto. Então, eu peço a aprovação de todos vocês. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Você dá a palavra ao vereador Lula. Boa noite, senhor presidente, os vereadores, demais vereadores, o povo que está nos assistindo aqui de forma remota. Primeiro, eu quero falar daquele requerimento do seu Ney lá, da sala do Brás Joaquim, lá que já foi pedido, E o povo está insistindo, hoje já vieram pedir de novo para mim sobre a roçada, que está feia a coisa lá, já está até tampando as faixas lá, e foi feito asfalto lá, e a gente vai dar um reforço para pedir para o secretário de obra dar uma olhada lá sobre essa roçada. E segundo, sobre as lajotas, lá acionei, e lá, a maioria dessas lajotas foi usada aqui para fazer o cemitério, o cemitério. Não foi jogado tudo fora não, porque eu estava junto naquela época e foi jogado que estava estragado, mas o resto foi feito a rua do cemitério, essas lajotas foram retiradas lá. Era só isso a minha palavra. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Robson. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Quero cumprimentar os servidores da casa e as demais pessoas que vieram nos acompanhar e nos assistir aqui de forma presencial e que nos acompanham de forma remota. Eu trouxe 2 indicações hoje aqui, uma na rodovia ali, que é na entrada da rua Vitória Rez, próximo à rua Carlos Hermes, ali no Ribeirão do Padre. Tem a lombada ali. Ali é a entrada que vai para o Baixo Máximo, ali tem a serraria.
E se você passar ali, até não trouxe fotos hoje, mas já está dando buraco na beira da rodovia, porque os caminhões vêm para não parar dentro da pista, eles têm que botar para o lado, né? Como não começa a botar, já começou a afundar ali, não tem um material, então o que eu queria pedir era para que fosse feita essa manutenção ali. Outra indicação é na rua Lourenço Paulo, que é lá no bairro do Fraga. Teve alguns lugares que foram trocados os postes e o pessoal lá ficou sem iluminação pública. Lá que tinha os braços de luz lá, eles fizeram a instalação, mas acabaram a instalação dos postes e da rede elétrica nova, mas eles ficaram sem iluminação lá. E aí sobre o requerimento, sobre as lajotas aí que os dois vereadores já comentaram, teve algumas pessoas que vieram solicitar, pedindo assim uma manutenção na rua deles, né, uma subida até na casa do senhor que me pediu, bem íngreme, e daí ele questionou sobre essas lajotas, né? E como eu lembrava que tinha essas lajotas ali até o final do ano, realmente não sabia onde tinha sido colocado, por isso eu fiz esse requerimento. Então, como já me trouxeram a resposta antes do executivo ali, então já está aí, né? Então, muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Obrigado, vereador. Concedo a palavra à vereadora Mike. Boa noite, senhor presidente. Meu nome, cumprimento os demais vereadores, cumprimento servidoras da casa, quem nos assiste de forma presencial e de forma remota. Hoje eu trouxe duas indicações, a 92 e a 93. A 92 solicitando, né, a Secretaria de Obras que faça o patrulhamento e, assim que possível, uma macadamização na rua João Isidoro Claes, que é a rua do Braço Belga, né? Todos sabem, ali tem umas curvas meio fechadinhas, né? Tem um morro ali, então acaba subindo ônibus para buscar algumas crianças ali que estudam, né? Então tem os lugares ali mais críticos que seria, assim que possível, colocar uma macadame. E quanto antes uma patrola para pelo menos amenizar um pouco a situação. A outra, que é a 93, também solicito um patrulhamento, mas lá também precisaria de um possível macadame, que é ao final da rua Miguel Esp, que é sentido para o Baú. Ali é um local de muita pedra, tem um local lá tem uma pedra até que bem se sobressai bastante, né? E teve pessoas que me procuraram relatando desgaste no pneu, até teve uma que acabou tendo um pequeno corte, enfim, né? Ali é um local que passa bastante caminhão, a gente tem o pessoal da verdura que utiliza ali como saída para ir para o Ceasa, tem granja lá que já pertence sentido bom, mas eles utilizam tudo essa via ali. Então, se fosse possível, né, desde o patrulhamento, mas uma possível macadamização, porque realmente ali está bem crítico a situação. Hoje eu também coloquei 2 requerimentos, né, foi só para leitura, mas já vou estar pedindo para os demais vereadores analisarem e, né, possível darem seus pareceres favoráveis, que é sobre 2 ruas, né, dominação de 2 ruas. Uma é lá no Alto Máximo, que fica também perto do sentido Baú lá, e os moradores, eles constam uma residência, à frente tem uma também, mas ela é virada para geral, né? Então ela não conta nessa rua, mas utilizam essa rua também, né? E esses moradores lá, a casa que está lá, ela já tem mais de 100 anos, ela é até bem histórica, né? E é sobre o senhor Celeste Volpe, que é um senhor que sempre ajudou muito a comunidade, né? Inclusive, antigamente, ele era o responsável de buscar o padre na matriz para estar executando as missas lá no Máximo, né? Então, ele teve uma importante colaboração na comunidade, na construção das 2 igrejas. Então, acho importante estar nominando essa rua, até porque ao final também tem 2 galpões de banana, onde também está tendo bastante fluxo desde trator, caminhão, e mais ao fundo tem um sítio também localizado. Então, peço, né, esse apoio favorável. A outra é a rua 3 de Abril, que é na localidade de Baixo Máximo, e também é uma forma de homenagear o senhor Inácio Reicher. Ali são uma rua com 3 casas, né? A casa mais antiga ali era do pai do senhor Inácio, né? Então ela ainda está ali, a casa de madeira, que é a primeira.
Posteriormente, tem mais duas que também já têm alguns anos ali, né? E então, eu também acho importante que o senhor Inácio também representa, ao longo, né? Foi testemunha, foi protagonista de muitas transformações vividas ali nessa comunidade, né? Inclusive o asfalto passando em frente a essa rua. Então, peço aos demais vereadores esse apoio. Eu só queria fazer uma colocação com relação ao requerimento do vereador Ney. Faz uns dias ali eu trouxe até sobre a demanda da ultrassom, né? Eu pedi para a secretária de saúde me dar um parecer em ofício, né? Bem certinho, detalhando a situação que se encontrava, quando foi pego, de que forma, porque eu acho que impacta muito, né? Como se diz, não se deve olhar para trás, mas quando a atitude de trás interfere aqui, a gente tem que analisar, né? Estou aguardando ela me passar sobre esse ofício sobre essa demanda, né? Mas já de antemão eu coloco que no portal da transparência lá tem a fila pública, né? Que todos os munícipes podem ter acesso, né? Tem duas abas lá, tem uma que tu coloca, se tu tem algum exame, está aguardando um exame, tu coloca o teu CPF, ali vai colocar em qual número da fila você está, né? E daí tem a outra que é de uma fila geral, que daí é por exames também, né? Que o munícipe já pode estar tendo um acompanhamento. Assim que ela me trouxer esse ofício com relação a essa minha pergunta, eu estarei trazendo aqui para essa casa. Aos demais requerimentos sou favorável e seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Dando a palavra ao vereador Jorge. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos demais vereadores. Boa noite a todos. Boa noite aos citados também. Não quero estender muito, né? Hoje a nossa sessão está um pouco mais prolongada, então vou tentar ser o mais breve possível. Fiz a indicação 97/2025, onde que eu peço uma avaliação técnica de um bueiro na estrada do Geral Braço Gavião, lá nas proximidades da residência do senhor Itamar Chapo. A gente tem um bueiro lá que está dificultando a passagem tanto dos carros quanto das carretas e caminhões, né? É uma via de saída do município. Então, peço para o secretário de obras ou fiscal fazer uma visita lá para identificar o problema e poder resolver, porque a estrada está cedendo, então está encurtando a largura dela. Então, para a gente poder resolver antes que ela fique maior. Senhores vereadores, só lembrando que hoje a gente tem a segunda votação da JARE, né? E eu tinha um projeto de lei, acabei retirando, né, a pedido dos vereadores, mas peço que vocês, nesse tempo que a gente vai ter agora durante essa semana, tirar todas as suas dúvidas referente a esse meu projeto, que visa também uma transparência dessa comissão. A gente está fazendo uma alteração de valor de R$ 250 para R$ 500 por membro, por sessão. Então é um valor também bem significativo. E eles mesmos trazem na justificativa do projeto, onde diz assim, a previsão do valor de R$ 500 por reunião ordinária ou extraordinária visa reconhecer e valorizar o trabalho exercido pelos membros da JARE, bem como garantir uma maior profissionalização e eficiência na análise dos recursos administrativos. Ademais, a medida busca assegurar a continuidade das atividades da Junta, incentivando a participação de profissionais qualificados na sua composição. Então, a gente também quer ainda mais modernizar essa comissão. A gente pode torná-la transparente o maior possível, transmitindo essas reuniões online, onde as pessoas podem estar acompanhando, e nós, vereadores, também, tendo a certeza da qualificação desse serviço. Então, peço que os senhores analisem o projeto de lei número 20, que vai à votação na semana que vem, para tirar todas as suas dúvidas, mas também reforço que a gente está aumentando de R$ 250 para R$ 500 por membro e por sessão. Demais, era só isso, presidente. Obrigado. Concessão da palavra. Obrigado. Senhor presidente, só um minuto. Sobre a questão da roçada, seu Luli, concordo com o senhor. E sabe o que me assusta? Nós já estamos indo para praticamente 4 meses de governo, não teve ainda aberto, não teve tempo ainda de abrir uma licitação para contratar a nova equipe de roçada. Onde que eu estava olhando
foi prorrogado para mais até dia 30 de junho essa mesma empresa. Tá? Eu acho, cara, uma falta de consideração com a população, que Deus o livre. Tá? Eu tive conversando com o pessoal da sanitária, responsável e coisa, ele disse para mim que eles iam dar conta de pôr a casa em ordem, que iam roçar tudo, porque na gestão anterior eles tinham que fazer mudança, eles tinham que levar areia, eles tinham que fazer um monte de coisa que não era de função deles. Tá? E eu ainda ando pelo município, o município todo dentro do mato. Tá? E agora eles vão recontratar os caras para mais 3 meses, num valor de 207 mil. Eu acho uma vergonha, uma desconsideração. Porque todo mundo que estava aqui falava mal, inclusive o senhor prefeito. Como é que agora não teve tempo ainda de estar contratando uma empresa para botar a roçada em dia? Olha, cara, isso aqui para mim foi um absurdo. Tá? Eu peço até desculpa por ter me resultado, mas é para tirar o povo para burro. Para burro. Os caras não estão fazendo a coisa certa, todo mundo que estava nessa casa pegou, sempre falou mal da equipe aí que não estava botando a roçada em dia, agora eles vão recontratar essa empresa para até dia 30 de junho e ainda 207 mil. Seria isso, senhor presidente? É um desabafo aqui porque a população toda está revoltada com essa roçada. Seria isso. Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestações, daremos início às votações conforme a ordem do dia, obedecidas à ordem prevista no artigo 52 do regimento interno dessa Casa. Coloque em discussão o projeto de redação final do PL 7, de autoria da Comissão de Redação. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto de redação final do PL 7, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto de redação final do PL 12, de autoria da Comissão de Redação. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto de redação final PL 12, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto de redação final PL 13, de autoria da Comissão de Redação. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto de redação final PL 13, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto de redação final PL 14, de autoria da Comissão de Redação. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto de redação final PL 14, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto de redação final PL 15, da Comissão de Redação. Não havendo manifestação, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto de redação final PL 15, aprovado por unanimidade. Coloque em segunda discussão o projeto de lei número 11, de autoria do Poder Executivo. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto de lei 11, aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto de lei 17, de autoria da vereadora Suzana, que dispõe sobre a denominação de via pública municipal Rua Arlindo Lins de Oliveira, na localidade Rio do Peixe. Considerando que a votação se dá de forma secreta, convido nominalmente cada vereador a retirar sua cédula de votação com a procuradora e formalizar sua votação e depositar na urna que se encontra nessa mesa. Vereador Ney. Vereador da Luz. Vereador Jorge. Vereador Suzana. Vereador Lully.
Vereador Robson. Vereadora Mike. Vereador Felipe. Convido os vereadores Jorge da Luz para que façam a conferência de votos. Senhor Presidente, projeto de lei 17, 9 votos favoráveis. Projeto de lei 17, aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 18, de autoria da mesa diretora. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto de lei 18, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 36/2025, de autoria do vereador da Luz. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Requerimento 36/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 44/2025, de autoria do vereador Robson. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Requerimento 44/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 45/2025, de autoria do vereador Ney. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Requerimento 45/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 46/2025, de autoria do vereador Ney. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Requerimento 46/2025, aprovado por unanimidade. Nesse momento, a palavra está livre sobre explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador da Luz. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Primeiramente, quero agradecer aqui ao secretário de Obras, o senhor Betugueira. Foi feito um pedido para ele que fizesse uma abertura lá na rua João Paulo, lá a 50 metros, lá, e esse pedido foi pedido. E a gente nesta casa também tem que ser coerente, né? Tem que saber agradecer quando ele tem que ser. Ao mesmo tempo, em conversa com eles, muitas pessoas têm cobrado o tal do saco de lixo, amarelinho, polêmica da Câmara, né? Segundo ele, eles não têm gente hoje para distribuir esse saco de lixo. Até a ideia que eles vão adotar, não sei se a população irá aceitar, né? Mas acredito eu que é uma medida que eles arrumaram de imediato. Eles vão entregar esse saco nos postos de saúde em cada município, cada bairro, desculpe, e onde não tiver posto de saúde, eles vão arrumar algum lugar lá onde as pessoas podem estar retirando esse saco de lixo. Também questionei a ele. Hoje a retirada do saco de lixo também não é muito viável, porque esse lixo não está sendo reciclado. Estão misturando o lixo reciclado junto com o lixo orgânico, o lixo normal, né? Então acho que ele disse que é uma situação que hoje está incomodando ele está incomodando a gente. A gente nessa nova solicitação nós temos que resolver isso aí o mais rápido possível. Mas isso aí é só em resposta aí para algumas pessoas que questionam a gente, porque queira ou não queira, eu sou uma pessoa que me preocupa muito com o meio ambiente, que a gente tem que pensar no futuro, né? E então essa foi o que ele me respondeu. Vamos aguardar, com certeza iremos cobrar posteriormente novamente se isso não acontecer. Senhor Felipe, não sei se não cheguei a ir ver para se a gente tem que falar tem que ver para ter prova depois falar, né? Mas eu vou postar, ninguém me falou, acho que não ia estar falando besteira.
Hoje parece que existe uma sala onde tem muito braço de luz aí que foi retirado, a Rua Dom Bosco, a Grande Sol, que foram feitas uma nova aquisição, foram colocados uns braços novos, né? E esses braços parece que estão dentro de um depósito lá empilhado, até acho que virando entulho. Por que hoje o Poder Executivo não utiliza esses braços de luz aí para o interior? A gente vê hoje no interior, inclusive tem uma solicitação que foi do Robson, né? Por que não utilizar esses braços? A gente sabe que eles estão em bom estado de conservação. Então que se utilize esses braços de luz. Inclusive eu havia já feito um pedido nesta casa para a localidade lá do Máximo, Baixo Máximo, Alto Máximo. Inclusive até o momento ainda não recebi resposta se esse serviço será prestado ou não. A gente pede a você como líder de governo que cobre isso e que venha, né, resposta para essa casa, porque a gente também tem que dar resposta lá fora que o público cobra essa gente. Eles elegeram a gente para a gente representá-los e é isso que a gente tem que fazer, representá-los com dignidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Toda a palavra, vereador Felipe. O vereador Danos ali sobre a eleição dos braços, prossegue parte da informação. Eu só vou me inteirar melhor ainda qual é o motivo que ainda não foi reutilizado, onde pode ser reutilizado. Com relação ali ao Baixo Máximo, até um requerimento que eu já coloquei nessa casa ano passado, se eu não estou enganado, e já vou adiantar para você também, já deixar essa parte respondida. Eu estive na prefeitura semana passada para confirmar se aquele meu requerimento, se o projeto já havia sido feito, em que fase que ele estava. Então, já te respondo, não tem projeto ainda para ampliação de iluminação pública ali para o restante do Baixo Máximo, indo até o Alto Máximo. Né? Então aí fica inviável, não tem possibilidade nenhuma de nós instalar nenhum braço sequer de lâmpada de luz, a não ser próximo a algum transformador de repente, porque tem que ser implantada energia baixa para depois conseguir fazer a implantação da iluminação pública. Porém, né, eu repeti esse pedido aí para eles, para que eles elaborassem, vereador da Luz, o projeto, que daí é feito acho que um esboço aqui no município, é encaminhado para a ANF, da ANF vai para a Celeste aprovando, dado sequência na ordem de serviço para ser colocado então os braços de iluminação no bairro do Alto Máximo, tem lá na Boa Vista também que eu pedi, tem no Belga também que eu pedi, e vários pedidos aí. O Google, enfim, tem várias, né, tá certo? Mas então uma parte da informação está aí, a outra parte dos braços antigos a gente vai trazer com bastante certeza o que é o que não é para o senhor também, tá bom? Minuto. Então, senhor Felipe, porque já que tem essa possibilidade de fazer que se faça esse estudo, então, que se bota uma baixa atenção para que se atenda a população, né? Temos que entender que isso também diz respeito à segurança. E respeito, então, hoje muitas pessoas ali utilizam aquele trajeto para caminhar, pedalar, até para ser um lugar bacana, bonito, né? E o pessoal, a gente se preocupa com a segurança. Graças a Deus, ainda que o nosso município ainda não temos o tal do assalto relâmpago, né? E que Deus queira que não aconteça mais, nós temos que evitar para que essas coisas não aconteçam, cuidando desses pequenos detalhezinhos com a iluminação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora, palavra vereadora Suzana. Boa noite novamente. Aproveitando o assunto já de vocês dois, final de semana teve umas pessoas que vieram me procurar para colocar iluminação. Já existe iluminação pública, só que as lâmpadas estão queimadas. Aqui na rua 18 de julho, começa aqui mais ou menos na prefeitura antiga e vai para cima da igreja matriz. A pessoa diz que, bem dizer, quase todas as lâmpadas estão queimadas ali. Então, aproveitando como líder de governo, né, Felipe, peço, eu até ia fazer uma indicação, mas como já está no assunto, antes o da Luz falou sobre a rua 18 de julho, sobre a pavimentação, então falta essa parte elétrica ali, que as lâmpadas estão queimadas. E sobre os sacos de lixo, né, eu também fui procurada semana passada, até pessoas lá da Laranjeiras, que costumam reciclar e tal, como é que a gente faz para pegar saco de lixo? Eu vim ali, aproveitei pegar para mim e já peguei para os vizinhos também. Só que já vai fazer 100 dias de governo e esse saco de lixo ainda não foi resolvido esse problema, né? Só que infelizmente, como tu falou, se não está sendo reciclado, então também não tem o porquê de separar. Infelizmente, né? Porque é uma regressão. Tão bem que estava indo o fato da separação do lixo, infelizmente, então o nosso município está regredindo com isso,
com o reciclado não está mais tendo, infelizmente, né? Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Fiz a palavra, vereador Jorge. Obrigado, senhor presidente. Até a respeito da iluminação pública, eu até já adianto que vou entrar com requerimento semana que vem a respeito disso, mas já vou adiantar um pouco. A gente tem alguns fatores ali, alguns pedidos, até pessoas que vêm, eu fui lá na secretaria, conversei e pedi, porque o pessoal cobra muito a respeito da iluminação pública, né? Quem tem na frente da casa, queima, não dá tempo, já estão mandando mensagem ou estão ali na secretaria. E às vezes é uma lâmpada simples, né? Não é um LED, não é uma lâmpada simples que precisa ser trocada e não tá acontecendo. Então, para a gente ter certeza do que falar, que diz a Suzana, já estamos indo para 100 dias de governo, então para a gente ter a certeza do que falar, para também não falar mentira para quem vem nos cobrar. Então, semana que vem entra esse requerimento de iluminação pública também. Queria agradecer nesse momento, então, ao comandante Lourenço também. Hoje eu tive uma breve reunião com ele, lá na guarnição, a respeito de algumas coisas que vêm acontecendo no município, né? Uma pauta foi os jogos, né, de futebol, na qual ele me falou da reunião que está acontecendo neste momento, até me fez o convite de estar participando, onde ele vai explanar algumas situações para melhorias, mas como coincide com a nossa sessão, não deu para participar. Mas a gente tratou de alguns assuntos bem importantes, que foi a questão das drogas no nosso município, e alguns roubos, mas o que mais me chamou a atenção foi a questão da Maria da Penha e de estupro que está acontecendo no município. Até ele já, em conversa com o comando de navegantes, ele já adiantou que vai trabalhar de alguma forma em cima disso, querendo não afeta todo mundo, e está tendo muito caso em relação de tamanho de município, né? Ele se assusta com a quantidade. Chega final de semana, é uma ocorrência em cima da outra. A gente sabe que muito tem a ver com a bebida alcoólica também, mas não é também a responsável 100%, né? Aquele que tem pretensão, ele faz com bebida ou sem bebida. Então, foi uma conversa bem produtiva. Espero que realmente ele consiga, de alguma forma, controlar essa situação. E realmente a droga também está forte dentro do nosso município. Ele mesmo está se preocupando, porque parece que nem vergonha mais na cara o pessoal tem. Fazem durante o dia, local aberto, qualquer lugar é local para vender, para trazer, e acha que ninguém está vendo. Então queria achar alguma solução para isso. Do futebol ele adiantou algumas coisas também. A gente aguarda a reunião com os clubes para ver qual foi o entendimento disso. Mas agradeço o pouco de tempo que ele proporcionou para a gente. Era isso, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Senhor Paulo, vereador João Sidney. Boa noite novamente, senhor presidente. Venho hoje falar sobre a palavra livre. Senhor Jorge, realmente é de suma importância esse requerimento que o senhor vem a trazer. Tem vários, a questão ali da dona Suzana também, da rua aqui, que liga a matriz, 18 de julho, ela realmente está tudo apagado. Na Onça também tem algumas lâmpadas queimadas. Até demarquei postes, né, como era feito na gestão anterior, com fita e coisa para estar resolvendo a situação. Tive indo na secretaria, eles me passaram que era multas as lâmpadas de LED, né, mas o senhor também retratou aí que as lâmpadas normal também, que essas lâmpadas de LED se custa muito caro, e eles estavam cobrando as empresas que é responsável, que colocou para estar cobrando essa empresa para estar repondo essas lâmpadas, né? Mas já tem o meu voto favorável para o requerimento, porque, que nem o senhor diz, a gente quer transparência e ver realmente o que está acontecendo, que não estão sendo colocando, que não está colocando as lâmpadas, né? Também quero falar, seu Juninho, sobre o pregão eletrônico 5/2025, que se trata sobre a liberação para terceirizar a festa da cachaça, né? Para mim esse modelo novo aí que vão organizar
no meu ponto de vista, vai economizar muito para os cofres públicos, aonde eu estava analisando que a festa realizada em 2023, ela custou para os cofres públicos praticamente 1 milhão e pouco. É muito dinheiro, né? A gente sabe que gera gastos para fazer uma festa, um evento desse. Até estava conversando com a dona Suzana, foi repassado, o senhor da Luz também, foi repassado um valor simbólico para o hospital, que fez parte do caixa. A gente até falou em números aí que passou e o que foi repassado, mas isso não vem ao caso. Quero dar os parabéns à Priscila, que parece que ela está no caminho certo. Eu creio, terceirizando, tira essa responsabilidade dos cofres públicos, que o dinheiro dos cofres públicos vai ser investido mais na saúde e mais na educação. Então, eu olhando que vão terceirizar e foi gasto 1 milhão e 150 praticamente na outra vez, então eu creio que estão fazendo um bom trabalho para estar economizando, para investir o dinheiro na saúde e na educação. E a empresa que vai pegar, com certeza vai querer fazer um evento para ter movimento, para fomentar o turismo, isso é muito importante, para nós ter novamente umas grandes festas como sempre teve ali, né? O povo está carente disso, o povo está pedindo que tenha essa festa, que todo mundo fique esperando, né? Também, seu Julinho, veio falar que o senhor, na semana passada, comentou sobre o projeto de lei 3, né, que está circulando nessa casa. Só para deixar esclarecido, eu vou dar o meu parecer hoje contrário, né, na comissão, né, porque para mim é inconstitucional. Tenho aqui em mãos o parecer jurídico da nossa advogada, né, da Câmara. Então eu não vou fazer politicagem, o que é certo é certo. A única coisa que eu queria lembrar ao senhor é que em 2022, através da Lei 553, do projeto de lei 2, naquele ano, também foi feito para dar remuneração, um impacto financeiro de quase 1.240.000, que ia ter esse impacto financeiro para estar dando reajuste para essas pessoas, inclusive para a secretária de gabinete ali, né? Que era no valor ela tinha um salário no valor de 4.280, que passaria para 6.320. Então eu queria deixar claro para o senhor que a gente tem que olhar também o que é o respaldo. E o que era o mais importante, o senhor naquele dia não comentou que essa lei ela foi exonerada. Não existem esses cargos hoje no poder público, né? A gente já vinha debatendo ali que ela foi revogada em 2019. Então esses cargos não existem hoje no Poder Executivo. Esse é o maior problema que nós temos dentro do município. Então, para mim, hoje, o que mais corre o risco é isso aí, tá? Porque é muito grave exonerar uma lei, revogar uma lei sem olhar o respaldo jurídico que teve. Eu agradeço muito a Bruna para estar assessorando nós e trazendo essa transparência, que a gente poderia estar cometendo sim mais um crime, tá? Porque desde 2009 estão pagando funcionários por um cargo que não existe. Olha como é que fica. Desde 2019. Seria isso, senhor Juninho, para trazer maiores esclarecimentos para essa casa e o que está acontecendo realmente, né? Senhor Paulo Robson. Boa noite novamente, senhor presidente. Sobre a iluminação pública, que alguns vereadores aí trouxeram algumas informações, eu também andei marcando alguns postes lá no meu bairro lá, e alegaram que realmente agora não tinha a
a lâmpada de LED, né? Essa dali não tinha, então por esse motivo ali onde eu fiz o pedido é só de LED. Agora, a questão dos postes com lâmpada normal, como vocês falaram, é simples. Isso daí eu vejo eles trocando. Até no dia que eu fui lá questionar sobre a iluminação ali, eles estavam ali, estavam fazendo essa, né? Não sei então o que está acontecendo, mas enfim, então no direito de vocês tem que ir lá e questionar e cobrar também, né? Como a gente também vem fazendo. Sobre a reciclagem, ela está sim acontecendo, só não está vindo com o caminhão baú. É o caminhão, aquele que tem a prensa normal, mas a reciclagem está acontecendo. Não sei por qual motivo, também posso ir ver por qual motivo que está sendo esse caminhão aí, mas ele está vindo fazer a coleta do lixo reciclado e está sendo reciclado. Não foi deixado de ser feita essa reciclagem. E eu só queria, o Ivan não está mais aqui, eu queria agradecer ele só deixar registrado, e é o papel dele também, mas eu queria agradecer pela eficiência que a Secretaria de Esportes teve. Não ficamos ali uma semana, 2, 3, para definir nenhum tipo de penalidade, né? Mas foi de um dia para o outro, 2 dias ali já foi resolvido. Então, só mesmo para agradecer ele pelo papel que ele tem que exercer, né? E seria isso então, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. 1 minuto. Senhor presidente, é só uma utilidade pública agora, nada sobre o assunto do assunto na Câmara. Estive conversando com o Júnior semana passada, junto com o Lourenço, e a partir do mês que vem, para até vocês aí, que são líderes de comunidade, para começar a organizar reuniões, aonde nessa reunião participará o Júnior e o comando da Polícia Militar, mais alguns policiais. Ali o assunto seria sobre as Maria da Penha. Eles querem dar um esclarecimento sobre a mudança que houve na lei Maria da Penha, e também nesse momento eles vão aproveitar as pessoas que querem baixar o app PMSC Cidadão, eles vão estar ali para auxiliar. Então, a partir do mês que vem, o senhor já pode também estar agendando as suas comunidades para a gente já começar a organizar isso e botar em prática. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadores, eu tenho algumas questões aqui de pauta aqui também, mas a sessão já se estendeu bastante. Eu vou deixar para a semana que vem para trazer elas. Também aguardo os 100 dias de governo, né, que todo mundo sabe aí que é o tempo que se espera para a coisa começar a andar. Então, na semana que vem a gente acaba trazendo mais informações aqui. Ney, também na semana que vem falo sobre o projeto, né, e a retirar seu voto contrário aí na comissão também, né. Lembrando que está disponível a todos a ouvidoria da Câmara Municipal, canal para registro, solicitações, reclamações, elogios, sugestões e denúncias. Acesse o link Fala BR, disponível no site www.luisaulos.sc.leg.br e conheça a ouvidoria. Convoco os novos vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no auditório da Câmara Municipal no mesmo horário, no dia 14 de abril. Não havendo mais nada a ser discutido, agradeço a presença e participação dos nobres pares e de todos os presentes, e dou por encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.